Oi, hoje à noite vamos explorar Tuda, na Inglaterra. E acredite, você vai se sentir realmente grato pelo colchão onde está deitado ao final deste relato, porque a vida nos séculos XVI e XVII era bem intensa. Imagine um período em que reis mandavam executar pessoas por retratos desfavoráveis e a medicina envolvia mais sangrias do que cura. Era uma época em que as bruxas pareciam estar em toda parte, e o arsênico era um item comum nas casas. Se você está gostando dessas histórias, ficaria muito feliz com um like ou uma inscrição. Estou super curioso para saber de onde vocês estão assistindo, então deixe um comentário com sua localização e a hora por aí. É incrível pensar em quantas pessoas estão se acomodando com isso ao redor do mundo. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e deixe seu corpo relaxar no que quer que você esteja deitado. Estamos voltando para Tuda, Inglaterra. Parabéns! Você acaba de acordar no ano de 1530 e poucos. A primeira coisa que atinge seus sentidos é o cheiro. Não é exatamente desagradável, mas definitivamente diferente. Uma leve fumaça de madeira permeia o ambiente, misturando-se ao aroma terroso dos juncos que cobrem o chão. Alguém deve ter espalhado juncos frescos recentemente. Você sente o perfume doce da grama sob seu corpo. Você está deitado em algo que se assemelha a um saco. E, na verdade, é isso mesmo. Um saco de linho áspero recheado de palha, posicionado sobre um tapete de juncos trançados. A palha estala suavemente enquanto você tenta encontrar uma posição mais cômoda. Seu corpo sente as consequências. Na verdade, tudo dói. O frio aqui se infiltra nos seus ossos, tornando cada articulação rígida e relutante. O linho da sua roupa de baixo, que chamam de smock, está surpreendentemente limpo contra sua pele. Alguém o trocou recentemente, talvez ontem. Você passa a mão sobre o tecido, áspero, mas prático, perfeito para ser lavado e pendurado sem se desfazer. Acima de você, o teto é baixo e escuro, com vigas de madeira que desaparecem nas sombras. Ao longe, consegue ouvir o suave murmurinho de vozes, provavelmente da parte principal da casa onde a família dorme. Você se encontra em um que eles chamam de quartos dos servos, mas na verdade é apenas uma alcova ao lado da sala principal, separada por um pedaço de pano pendurado. Um sino de igreja toca em algum lugar pelos campos. O som profundo e ressonante se espalha como uma onda, lembrando a todos que é hora da oração matinal. Em breve, você ouvirá os galos anunciando o novo dia. Mas, por enquanto, só há aquele sino soando pelos campos enevoados. Você respira fundo. Seus pulmões se enchem de um ar que tem gosto de ervas. Alguém deve ter queimado sálvia para afastar os maus espíritos. Mas há algo mais no ar. Um perfume verde e vibrante. Lavanda, talvez, ou camomila. A dona da casa acredita em manter o ambiente fresco e agradável, pendurando pequenos sachês de flores secas nas vigas, tentando afastar doenças. Tudo é tranquilo e sereno. Seu corpo começa a relaxar nas texturas desconhecidas sob você. Agora, aqui está o ponto interessante sobre Tuda, Inglaterra. Você pode achar que a sobrevivência aqui seria impossível, mas na verdade, as pessoas conseguiram. Muitas delas. Elas tinham suas maneiras de se adaptar, pequenos truques para se manterem vivas. Mas acredite, não era fácil. Vamos começar pela pergunta mais óbvia. O que você vai comer? Bom, se você tiver a sorte de trabalhar em uma casa decente, o café da manhã pode incluir pão e cerveja. Quando falo de pão, refiro-me ao pão de verdade, não aquele branquíssimo e macio que você costuma ver. Este é denso e mastigável, feito com uma combinação de trigo e centeio. Em tempos difíceis, às vezes, eles misturavam algumas bolotas moídas na receita, mas isso realmente sustenta. Mantém você firme durante um longo dia de trabalho. E a cerveja? Claro, você bebe cerveja.
até mesmo no café da manhã. E as crianças também, porque a água, bem, você evita a água. É praticamente uma sentença de morte em muitos lugares, cheia de coisas nojentas. Mas a cerveja, com seu processo de fermentação, elimina a maioria das bactérias perigosas. Então, cerveja é o que se tem, de manhã, ao meio-dia e à noite. Se você tiver sorte, e quero dizer realmente sortudo, pode conseguir um pouco de queijo para acompanhar o pão, talvez um pouco de manteiga, se as vacas estiverem colaborando. Mas na maior parte do tempo, o que você vê é pão. Muito, muito pão. Você se mexe, e a palha sob você faz um suave farfalhar enquanto se acomoda. Sua respiração naturalmente desacelera à medida que você mergulha na história. Para a refeição principal, chamada de jantar, mesmo que ocorra por volta das 11 da manhã, você provavelmente vai encontrar mingau. Agora, mingau pode soar sofisticado, mas é basicamente uma sopa de legumes. Uma sopa grossa com o que quer que consigam colocar dentro. Repolho, cebolas, talvez alguns feijões ou ervilhas, dependendo da época, cevada ou aveia para dar consistência. E se a sorte estiver realmente a seu favor, se alguém estiver generoso ou se for um dia especial, você pode encontrar um pedaço ou dois de bacon flutuando. A verdade é que esse mingau não é tão ruim. Quando você está trabalhando duro o dia todo e realmente faminto, ele tem um sabor bom, nutritivo, quente, até reconfortante. O problema é que você vai comer muito dele, realmente muito, todos os dias, por meses a fio. Mas é aqui que a vida de Tuda se torna fascinante. Os ricos, eles se alimentam como reis, e acredite, alguns deles realmente são reis. Vamos falar de Henrique VIII. Esse cara come o que quer, quando quer. Cisne, pavão, porco-marinho. Sim, porco-marinho. Parece que isso conta como peixe, então ele pode comer na sexta-feira, quando a carne é proibida. A lógica é um pouco duvidosa, mas, ei, quando você é o rei, decide o que é peixe. As refeições de Henrique são insanas. Estamos falando de vários pratos, cada um com uma dúzia de iguarias, carnes assadas, tortas elaboradas, sobremesas açucaradas que são verdadeiras esculturas comestíveis. Ele consome cerca de 5.000 calorias por dia, o que, considerando que seu peso chega a aproximadamente 400 libras, faz sentido. Mas sempre há um problema com Henrique, e ele é bem complicado. O homem tem um temperamento explosivo, realmente perigoso. Um bocejo escapa e você sente seus músculos relaxarem um pouco. Veja, Henrique tem uma obsessão. Ele anseia desesperadamente por um herdeiro masculino e está disposto a tudo para conseguir isso, até mesmo mudar toda a religião do seu país, o que, como você pode imaginar, não agrada a muitos. Então, em 1534, Henrique aprova a chamada Lei de Traição. E essa lei, bem, é praticamente um passe livre para executar qualquer um que ouse olhar para ele de forma errada. Você nega que Henrique é o chefe da igreja? Isso é traição. Você sugere que ele pode ser um pouco tirano? Também é traição. Você diz algo que pode ser interpretado como um desejo de mal? Definitivamente traição. E a pena para traição? Bem, vamos apenas dizer que Henrique não está brincando. Estamos falando de métodos de execução como decapitação. E se a sorte não estiver ao seu lado, pode até ser enforcamento, empalamento ou esquartejamento, que, como você pode imaginar, é tão horrível quanto parece. Thomas More aprendeu isso da pior forma possível. Um homem inteligente, um advogado de renome, ele serviu como Lorde Chanceler sob Henrique, mas se negou a reconhecer Henrique como a autoridade máxima da Igreja. Em 1535, sua vida chegou ao fim com a decapitação. Depois, temos John Fisher, o bispo de Rochester, que também se recusou a se submeter à revolução religiosa de Henrique. No mesmo ano, ele encontrou o mesmo destino, a decapitação.
E aqui vem a parte realmente complicada. Henrique, em um ato chocante, manda executar sua própria esposa, Ana Bolena, sua segunda esposa, pela qual ele mudou a religião da Inglaterra para se casar. Em 1536, Henrique decide que não a quer mais. Então, a acusa de adultério e traição. As provas são praticamente inexistentes, mas isso não importa quando se é Henrique VIII. Você pode sentir a tensão se dissipando, como se finalmente pudesse relaxar. Agora, as coisas ficam realmente intrigantes. Henrique tem um conselheiro chamado Thomas Cromwell. Ele começou como filho de um ferreiro e trabalhou arduamente até se tornar um dos homens mais influentes da Inglaterra. Nada mal para alguém que veio do nada. Mas Cromwell comete um erro decisivo. Ele organiza um casamento para Henrique com uma princesa alemã chamada Ana de Cleves. O problema com os casamentos reais do século XVI é que você não tem ideia do que está realmente se metendo. Não existem aplicativos de namoro ou videochamadas. Você se baseia apenas em retratos pintados. Cromwell vê um lindo retrato de Ana de Cleves, feito pelo artista da corte de Henrique, e pensa: perfeito, Henrique vai adorar. Mas quando Ana chega à Inglaterra, Henrique a vê e decide que não está interessado. Há várias teorias sobre o que deu errado. Alguns dizem que Ana não se parecia em nada com seu retrato. Outros acreditam que Henrique estava enfrentando problemas de desempenho e precisava de um responsável. De qualquer forma, Henrique fica furioso. E quando Henrique não está feliz, as consequências são fatais. Coitado de Cromwell. Um dia, ele é o conselheiro de confiança do rei. No dia seguinte, é acusado de traição por mostrar a Henrique um retrato enganoso. Em julho de 1540, ele é levado para o bloco da execução. Segundo alguns relatos, seus inimigos garantiram que o carrasco estivesse bêbado ou incompetente, pois aparentemente foram necessários mais de um golpe para concluir o serviço. Sua respiração se torna mais profunda e relaxada enquanto você se adapta a esse mundo bizarro e perigoso. O que está em jogo aqui não é apenas Henrique agindo de forma aleatória e violenta. Bem, sim, é isso. Mas também é o estado mental de Henrique em declínio. Ele enfrenta sérios problemas de saúde. Ele ama justas, mas é péssimo nelas, se machucando constantemente. Em 1536, ele sofre um golpe particularmente severo que resulta em uma ferida na perna que nunca cicatriza adequadamente. A ferida infecciona e exala um odor desagradável, provocando dor constante. Essa dor o transforma, tornando-o paranoico, desconfiado e sempre irritado. Além disso, ele engorda rapidamente porque não pode mais se exercitar. No final de sua vida, dizem que ele pesa cerca de 180 quilos e seu cheiro se torna tão insuportável devido à infecção na perna que é possível percebê-lo a 3 cômodos de distância. Assim, você tem um rei gigante, paranoico e constantemente atormentado pela dor, que decidiu que qualquer um que não concorde com ele está cometendo traição. E como já vimos, traição é um crime punível com a morte. Mas aqui vai um detalhe fascinante sobre a Inglaterra Tudor. Não é só Henrique que representa um perigo. Na verdade, o próprio sistema está desenhado para ser imprevisível e letal. Vamos falar sobre medicina, por exemplo. Você sabia que o tratamento para quase tudo envolve sangrias? A lógica é que se você tem sangue ruim, eles simplesmente drenam um pouco, utilizando sanguessugas, facas ou copos de sucção. E de alguma forma, isso deveria fazer você se sentir melhor. Spoiler, não funciona. Geralmente a situação piora. Às vezes, até leva à morte. Mas, ei, é o que eles têm de melhor. E lembra do arsênico que mencionei? Pois é, não serve apenas para eliminar ratos. Eles o utilizam também como remédio para problemas de pele. Às vezes tomam pequenas doses oralmente, supostamente. A rainha Elizabeth, por exemplo,
é fã dessa substância. Alega usar em sua maquiagem para conseguir aquele tom pálido e elegante. Há até uma teoria de que ela teria morrido por envenenamento ao longo dos anos, aplicando isso no rosto. Você sente seu corpo afundar mais no colchão de palha, buscando uma posição confortável enquanto a narrativa avança. E não podemos esquecer das maneiras inusitadas pelas quais as pessoas encontram a morte na Inglaterra Tudor. Um exemplo é Elizabeth Brown. Ela trabalhava como criada na casa de um homem rico e estava se aquecendo perto da lareira. Tudo normal, certo? Exceto que havia uma enorme fatia de bacon pendurada na chaminé para defumar. E adivinha? A corda se rompe, o bacon despenca e crush Elizabeth. 4 dias depois, ela morre. Morte por bacon, algo que definitivamente não se espera em um atestado de óbito. E tem também John Townsend, que estava consertando um relógio em uma torre de igreja. Relógios eram uma novidade na época, então a galera ainda estava aprendendo a consertá-los sem riscos. John estava descendo com um pesado mecanismo quando escorregou e caiu bem na cabeça de um garoto chamado William Brett. O garoto faleceu no dia seguinte. E esses não são casos isolados. Com cada vez mais pessoas se mudando do campo para as cidades e novas tecnologias surgindo, surgem também diversas e criativas formas de morrer acidentalmente. Mas a forma mais comum de morte acidental na Inglaterra Tudor parece ser o envenenamento, especialmente ao confundir veneno para ratos com comida. O arsênico, que eles chamam de veneno para ratos, está em toda parte. Cada lar tem um pouco, afinal, é necessário para lidar com os ratos. E acredite, há muitos ratos. O problema é que o arsênico geralmente se apresenta em pó branco, semelhante a farinha ou açúcar. Imagine donas de casa como Barbara Gilbert em Leicester, preparando o jantar para a família. Ela pega o que acredita ser farinha, mas é veneno para ratos. Prova a comida que fez, você sabe, para conferir se está tudo bem, e acaba se envenenando até a morte. Ou tem aquela outra mulher que se levanta no meio da noite para trazer uma cerveja para o marido doente. Cerveja, por sinal, costuma ser mais segura que água. Um gesto carinhoso e responsável, certo? Mas no escuro, ela acaba pegando um jarro de veneno para ratos misturado com água em vez da cerveja. O marido bebe, e não melhora. Um suspiro de conforto escapa enquanto você se ajeita no leito medieval, seus músculos relaxando enquanto a história flui ao seu redor. E às vezes, o veneno para ratos não é nem acidental. Às vezes, as pessoas o utilizam intencionalmente. Considere o infeliz Sir Thomas Overbury. Ele era um escritor e cortesão que acabou preso na Torre de Londres devido a acusações fabricadas. Durante seu tempo na prisão, alguém, possivelmente a condessa Frances Howard, começou a envenená-lo com arsênico em sua comida e bebida. Overbury faleceu, e a princípio, todos acreditaram que sua morte foi natural, até que seu corpo foi examinado e encontrado coberto de manchas escuras, com os órgãos praticamente em estado líquido. Acontece que a condessa temia que ele soubesse segredos embaraçosos, então decidiu eliminar a ameaça de forma definitiva. Alguns carcereiros pagaram com a vida por sua participação na trama, mas a condessa? Bem, ser nobre tem suas vantagens. Ela saiu ilesa. Este é o mundo em que você vive. Um mundo onde um pequeno deslize na cozinha pode te custar a vida. Onde a medicina pode ser mais perigosa que a própria doença. Onde o rei pode ordenar sua decapitação simplesmente porque não aprecia seu rosto. Mas as pessoas se adaptam. Elas sempre se adaptam. Você aprende a ser cauteloso com o que consome. Aprende a guardar para si suas opiniões sobre o rei. Aprende a trocar a roupa de baixo com frequência e a se esfregar com um pano áspero toda noite para se manter limpo. Aprende a dormir quando os sinos da igreja soam e a acordar quando eles anunciam a manhã. E falando em sono, você encontrará alguns desafios intrigantes. Os tutores acreditam que a noite
É o momento em que os maus espíritos saem para brincar. Portanto, antes de ir para a cama, você deve tomar algumas precauções. Vire seus sapatos de cabeça para baixo para que os espíritos não possam roubar e sair por aí. Evite dormir sob a luz da lua, pois isso pode enlouquecê-lo. É daí que surge o termo lunático. E, na verdade, você passa um tempo todas as noites fazendo orações e pedindo proteção dos anjos durante o sono. Não é apenas uma superstição religiosa, é uma forma prática de psicologia. Dedicar alguns minutos para deixar as tensões do dia de lado, limpar a mente e se preparar para o descanso. E então, temos o sono em si. Os tutores não dormem por 8 horas seguidas como nós. Eles têm um padrão de sono em 2 fases. Primeiro, dormem por algumas horas e depois acordam por volta da meia-noite ou 1:00 da manhã para o que chamam de tempo tranquilo. Nesse período, eles leem à luz da lua, fazem orações ou têm momentos íntimos com seus cônjuges. Após isso, retornam ao sono por mais algumas horas até o amanhecer. Os sinos da igreja tocam a cada hora, então você se acostuma a ouvi-los durante a noite. Isso se torna parte do ritmo da vida, algo reconfortante. Sua respiração naturalmente desacelera, tornando-se mais profunda e rítmica, enquanto você se imagina se ajustando a esse peculiar ritmo medieval de dormir e acordar. Mas o que é realmente insano sobre a Inglaterra de Tudor não são a violência, as práticas médicas peculiares ou os envenenamentos acidentais. É a velocidade com que tudo pode mudar. Um dia, você é Thomas Cromwell, o homem mais influente da Inglaterra, exceto pelo rei. No dia seguinte, você está a caminho do bloco de execução por ter mostrado a Henrique um retrato que ele não aprovou. Um dia, você é um bispo respeitado, seguro em sua fé e posição. No dia seguinte, você arde na fogueira porque a nova rainha decidiu que os protestantes são inimigos do Estado. Um dia, você é uma berlinense, rainha da Inglaterra, a mulher pela qual o rei moveu céus e terras para se casar. No dia seguinte, você está na torre, acusada de adultério e traição, à espera da lâmina do carrasco. Essa é a realidade da Inglaterra de Tudor. É algo imprevisível e arriscado, mas também intrigante, pois, mesmo em meio ao caos e à incerteza, as pessoas continuam a viver. Elas se apaixonam, têm filhos, criam obras de arte, compõem músicas e escrevem literatura. Encontram formas de buscar a felicidade. Acordam a cada novo dia em seus leitos recheados de palha, saboreando seu pão e mingau, realizando suas atividades diárias e repousando à noite, agradecidas por mais um dia de vida. Agora, enquanto você se acomoda ainda mais em sua cama aconchegante, sentindo o toque suave dos cobertores quentes e ouvindo o ritmo tranquilo da sua respiração, consegue perceber o quanto já percorremos. Suas pálpebras ficam cada vez mais pesadas, enquanto você se entrega ao abraço macio do colchão, muito mais confortável do que os ásperos tapetes de junco e os sacos de palha. Isso mesmo, é um momento de calma e tranquilidade enquanto o estranho e perigoso mundo da Inglaterra Tudor se desenrola ao seu redor. Nesse instante de paz, os sinos da igreja ressoam pelos campos envoltos em névoa, convocando os fiéis para suas orações matinais, enquanto você se aprofunda ainda mais nesta jornada pela história. Os sinos se afastam na bruma da manhã e você é envolta pelos sons suaves de uma casa despertando. Perto de você, alguém está acendendo o fogo. O leve arranhar da madeira contra a pedra ecoa, enquanto a respiração sussurra para que as chamas ganhem vida. Seu estômago ronca suavemente, anunciando que é hora do café da manhã. E isso significa que é hora de descobrir que tipo de lar você realmente encontrou. O tratamento que receberá, a comida que terá e as chances de sobreviver mais um dia, tudo isso depende exclusivamente do dono daquela casa e do seu estado de espírito.
Vamos torcer para que você não tenha caído nas garras de alguém como Richard Topcliffe, um nome que certamente gelaria o sangue de qualquer servo Tudor. Conhecido como caçador de padres, sua fama não poderia ser mais assustadora. Após a morte de Henrique, sua filha Maria ascende ao trono. E Maria tem opiniões muito firmes sobre religião. Ela acredita que seu pai cometeu um erro colossal ao romper com a Igreja Católica. Assim, decide corrigir essa falha, queimando protestantes vivos. Essa é a sua solução: converter-se ao catolicismo ou arder em chamas. O reinado de Maria se estende apenas de 1553 a 1558, mas durante esse breve período, ela ordena a execução de entre 280 a mais de 600 protestantes, a maioria deles queimados na fogueira, tão horrendo quanto se pode imaginar. O caso mais notório é o dos mártires de Oxford. 3 bispos protestantes, Hugh Latimer, Nicholas Ridley e Thomas Cranmer. Esses homens de destaque, respeitados e importantes na Igreja Protestante, são acusados de heresia e queimados em Oxford em 1555. O objetivo é deixar claro que suas crenças não serão mais aceitas, que a Inglaterra está retornando ao catolicismo, independentemente da vontade do povo. Você puxa o cobertor mais próximo de seus ombros, agradecida pelo calor enquanto a história avança. Contudo, Maria acaba morrendo, provavelmente de câncer uterino, embora a causa exata permaneça incerta. Sua meia-irmã, Elizabeth, assume o trono, e Elizabeth é protestante. Agora é a vez dos católicos enfrentarem a perseguição, e entra em cena Richard Topcliffe, o caçador de padres. Ele faz Henrique VIII parecer quase razoável. O trabalho de Topcliffe consiste em caçar padres católicos e qualquer um que possa estar praticando o catolicismo às escondidas. E ele é extremamente eficiente nessa missão. Além disso, demonstra um entusiasmo notável por seu trabalho. Topcliffe possui sua própria técnica peculiar de tortura, que ele batizou de persuasão Topcliffe, um nome que chama a atenção, não é mesmo? O que ele faz é suspender os prisioneiros do teto pelos pulsos e deixá-los cair repetidamente até que concordem em falar, insistindo até que algo se rompa, seja o espírito ou os ossos da pessoa. E quando consegue uma confissão, ele não apenas envia a pessoa para o julgamento e se afasta. Oh, não! Topcliffe faz questão de estar presente em cada julgamento para garantir que o prisioneiro seja condenado à pena de morte. Depois, ele também aparece na execução para assistir ao ato final. Para aqueles que são condenados por traição, como os padres católicos, a punição é especialmente cruel. Não se trata apenas de um enforcamento até a morte. Eles são enforcados até perder a consciência e então são mutilados enquanto ainda estão vivos. Após isso, são eviscerados enquanto acordados e, por fim, cortados em pedaços. E Topcliffe assiste a tudo isso com prazer. Ele tem o hábito sórdido de humilhar os prisioneiros antes das execuções, forçando-os a se ajoelhar e beijar sua mão, zombando e insultando-os em público, apenas para adicionar uma camada extra de degradação a seus momentos finais. O sujeito tem uma rede inteira de espiões que o mantém informado sobre católicos suspeitos. Ele utiliza chantagem, ameaças e qualquer artifício traiçoeiro que consiga imaginar para alcançar seus objetivos. Uma de suas vítimas mais notórias é Edmund Campion, um padre jesuíta que foi torturado e executado em 1581. Você muda ligeiramente de posição, sentindo a palha estalar sob você enquanto seus músculos relaxam. O que realmente complica essa perseguição religiosa é que, na maioria das vezes, não se trata apenas de fé. É uma questão de política, poder e temor. Quando Maria queima protestantes, não está apenas preocupada com suas almas, mas com a possibilidade de rebelião e pessoas que possam desafiar sua autoridade. O mesmo se aplica a Elizabeth
quando persegue católicos. Não é só sobre doutrina religiosa, é uma questão de lealdade ao Estado. Mas as pessoas comuns, como servos, agricultores e artesãos, ficam no meio desse conflito. Hoje você é católico, amanhã deve se declarar protestante, e se errar, pode acabar se deparando com Richard Topcliffe. Assim, você aprende a manter a boca fechada sobre religião. Você aprende a frequentar a igreja que o monarca atual determina. Aprende a acenar, sorrir e concordar com o que as autoridades locais dizem esta semana sobre Deus e a salvação, porque a alternativa é tortura e morte. Mas a religião não é a única preocupação na Inglaterra Tudor. Também há as bruxas. Ah, sim, as bruxas parecem estar por toda parte nesse período, e todos vivem aterrorizados com isso. Agora, quando falo de bruxas, não me refiro a seres mágicos de verdade. Estou falando de mulheres, e quase sempre são mulheres, acusadas de feitiçaria, geralmente porque algo ruim aconteceu e alguém precisava de um culpado. Os julgamentos de bruxas na Inglaterra Tudor são movidos pelo medo, pela superstição e por uma boa dose de histeria coletiva, e algumas das acusações são absolutamente insanas. Um exemplo é o julgamento das bruxas de Warboys, em 1593. 4 mulheres de uma pequena vila chamada Warboys foram acusadas de praticar bruxaria. E do que exatamente elas são acusadas? Em vassouras, as bruxas voam, lançando feitiços sobre o gado e se transformando em animais. No centro dessa história estão 2 jovens, Jane Willis e Susan Leup, que alegam terem sido enfeitiçadas. Elas relatam alucinações e convulsões induzidas pelas bruxas, afirmando que essas mulheres têm a habilidade de se metamorfosear em cães e gatos. Apesar da loucura dessas acusações, as mulheres são consideradas culpadas e sentenciadas à morte. Um leve bocejo surge enquanto você se acomoda confortavelmente em uma cama de palha. Agora, imagine os julgamentos das bruxas em North Berwick, na Escócia, que são ainda mais insanos. Um grupo de mulheres é acusado de conspirar para assassinar o rei Jaime V por meio da bruxaria, e o próprio monarca se envolve na investigação e nas acusações. O resultado? Mais de 70 pessoas são executadas por supostamente praticar bruxaria. Você pode se perguntar, por que tanto medo de bruxas? O que está por trás dessa histeria? Parte da resposta reside na agitação social e econômica da Inglaterra Tudor. Os mosteiros estão sendo fechados, terras comuns transformadas em propriedades privadas para a pastagem de ovelhas, e as pessoas estão abandonando o campo em busca de vida nas cidades. Os modos de vida tradicionais estão desaparecendo. Quando a vida se torna caótica, quando a luta pela sobrevivência se intensifica e tudo se torna incerto e aterrorizante, as pessoas precisam de um alvo para suas frustrações. E as bruxas se tornam bodes expiatórios convenientes. Sua vaca morreu? Deve ser coisa de bruxas. As colheitas falharam? Bruxas. Seu bebê adoeceu? Com certeza, bruxas. É muito mais fácil do que encarar a dura realidade de que coisas ruins acontecem, que a vida é implacável e que ninguém realmente tem controle sobre ela. Mas aqui vai a questão sobre a sobrevivência na Inglaterra Tudor. Não dá para se preocupar apenas com reis, perseguições religiosas e julgamentos de bruxas. É preciso lidar com as dificuldades do cotidiano, os desafios que podem ser tão mortais quanto uma acusação de traição, como a alimentação. Já falamos sobre mingau e pão, mas vamos mergulhar na realidade do que se come dia após dia. Se você trabalha como servo em uma casa decente, sua rotina diária é mais ou menos assim. Você acorda ao amanhecer, sem despertadores, apenas com o ciclo natural da luz e da escuridão. No café da manhã, um pouco de pão e cerveja, talvez queijo se tiver sorte. E então, você se dedica ao trabalho físico árduo, carregando água, cortando lenha, cuidando de animais e arando os campos. Quando o relógio marca meio-dia, a fome aperta
E então chega a hora da refeição principal, o que eles chamam de jantar, mesmo que sejam apenas 11 da manhã. E é aí que entra o famoso mingau, uma grande tigela de sopa de legumes espessa, repleta de repolho, cebolas e, se a sorte acompanhar, alguns feijões ou ervilhas na época certa, além de cevada ou aveia para dar consistência. E se a semana estiver boa, com a casa generosa, você pode até encontrar alguns pedaços de bacon ou carne salgada flutuando na mistura. Sua respiração se torna mais calma e profunda ao imaginar o calor daquela refeição simples. A verdade é que esse mingau não é tão ruim assim. Quando a fome aperta, após uma manhã de trabalho duro, ele pode ser bastante saboroso, nutritivo, quente e até satisfatório. No entanto, a repetição é incessante. Você acaba consumindo a mesma refeição dia após dia, com pequenas variações dependendo dos vegetais da estação e se alguém teve a sorte de pescar um peixe ou caçar um coelho. Se você realmente tiver sorte, trabalhando para uma família próspera, pode até desfrutar de um pouco de variedade. Talvez você encontre algumas maçãs ou peras quando estão na época certa, ou quem sabe nozes no outono. De vez em quando pode haver um peixe fresco, caso alguém tenha visitado o mercado, mas, na maioria das vezes, é pão e mingau, dia após dia, semana após semana. Agora, se você faz parte da elite, se pertence à nobreza ou é um comerciante próspero, sua alimentação é digna de um rei. Literalmente, você desfruta de diversos pratos recheados com iguarias variadas. Carnes assadas, tortas sofisticadas, sobremesas açucaradas, especiarias trazidas de longe, vinho da França e frutas exóticas que custam mais do que muitos ganham em um mês. Mas aqui está o cerne da questão. Mesmo os ricos, mesmo aqueles que podem pagar os melhores sabores, enfrentam riscos. Preparar comida é, de certa forma, um jogo de roleta russa. Lembra do arsênico que mencionamos? Não serve apenas para eliminar ratos ou tratar problemas de pele. Ele também é frequentemente encontrado na comida, misturado acidentalmente, pois se assemelha à farinha ou açúcar e outros ingredientes comuns. E o arsênico não é a única preocupação. A deterioração dos alimentos é um desafio constante. Sem refrigeração, a carne e o peixe estragam rapidamente, e muitas vezes as pessoas acabam consumindo-os mesmo assim, porque não podem se dar ao luxo de jogar comida fora. Além disso, os métodos de cocção são bastante rudimentares. Tudo é preparado sobre uma fogueira. É fácil deixar a carne mal cozida, o que pode causar doenças, ou cozinhá-la demais, tornando-a dura e pouco saborosa, mas pelo menos não vai te matar. Você sente seus músculos relaxarem, a tensão se dissipando, enquanto se afunda na cama simples. E há também a questão da higiene, que, surpreendentemente, é melhor do que se poderia imaginar, mas ainda assim apresenta muitos desafios pelos padrões atuais. Ao contrário do que muitos pensam, os nobres se preocupam em estar limpos. Apenas fazem isso de uma forma diferente da nossa. A maioria das pessoas não toma banhos regularmente, em parte porque é cansativo aquecer tanta água, e em parte porque acreditam que banhos frequentes podem ser prejudiciais à saúde, mas eles trocam suas roupas de linho com frequência. Lembra dos fumos que mencionei? Essa é a primeira linha de defesa contra sujeira e odores. Você tem 2 ou 3 delas e faz a troca regularmente. Uma para usar, uma na lavagem e talvez uma especial para os domingos. Todas as noites você realiza o que chamam de esfregação. Com um pano de linho áspero, você se esfrega por todo o corpo. O linho absorve suor e sujeira, e sua textura áspera ajuda a eliminar as células mortas da pele. É surpreendentemente eficaz. Os mais abastados podem se dar ao luxo de serem ainda mais limpos. Eles possuem sabonetes aromáticos, águas perfumadas e até uma pasta de dente rudimentar feita de ervas e especiarias.
Há quem diga que a rainha Elizabeth lava as mãos com perfume, enquanto Henrique VIII é visto como um obsessivo por higiene em sua época. Mas para a maioria, manter-se limpo é um desafio diário. Você está trabalhando duro, suando e se sujando. Suas roupas ficam imundas e demoram a serem limpas adequadamente. Você vive em espaços apertados com outras pessoas e animais. E falando em animais, eles estão por toda parte. Galinhas perambulando pela casa, porcos no quintal, cavalos e bois para trabalho pesado, cães e gatos para controlar os vermes. Isso nos leva a outro aspecto curioso da vida cotidiana: os cheiros. Temos a fumaça da lenha, que é na verdade agradável, o aroma da comida sendo preparada, que é tentador quando a fome aperta, e ervas frescas penduradas nas vigas, talvez um pouco de lavanda ou camomila. Entretanto, não podemos esquecer dos odores dos animais, do cheiro do corpo humano, dos conteúdos dos penicos, dos restos de comida em decomposição e do fedor que permeia a vida de quem habita espaços apertados sem os confortos do saneamento moderno. Nas cidades e vilarejos, a situação é ainda mais crítica. As pessoas jogam seu lixo nas ruas, e os açougueiros, ao abaterem os animais, deixam o sangue escorrer pelas calhas. Os curtidores utilizam urina e fezes no processo de curtimento do couro. O aroma de uma cidade como Tudor é quase impossível de descrever. É avassalador, algo que pode te deixar louco ou ao qual você acaba se acostumando. Um suspiro de alívio escapa enquanto você se ajeita, acomodando-se mais neste universo medieval. E mesmo assim, as pessoas se adaptam. Elas sempre encontram uma maneira de se ajustar. Você aprende a respirar pela boca ao passar pelas áreas mais insuportáveis. Aprende a valorizar o doce perfume das ervas frescas e das flores. Descobre a associação de certos cheiros com lar, conforto e segurança. Aprende a encontrar alegria nas pequenas coisas: o aroma do pão assando, o som dos sinos da igreja, o calor do fogo numa manhã gelada, o sabor da cerveja após um longo dia de trabalho. Isso é o que significa sobreviver em Tudor, Inglaterra. Não há grandes gestos ou feitos heróicos. É sobreviver cada dia, descobrindo pequenos momentos de conforto e felicidade em um mundo frequentemente cruel e imprevisível. Agora, deitado em sua cama aconchegante, você percebe como sua vida se tornou mais simples. Você não precisa temer ingerir veneno para ratos, nem se preocupar em ser executado por suas crenças. Não precisa trabalhar do amanhecer ao anoitecer apenas para garantir a comida necessária para sobreviver mais um dia. Você pode simplesmente relaxar, aquecido e seguro, permitindo que seu corpo se descontrai completamente enquanto a história de Tudor, Inglaterra, continua a se desenrolar ao seu redor. Seus músculos estão relaxados, sua respiração é serena e constante. A palha sob você, embora áspera, se torna quase confortável, e o cobertor de lã quente envolve sua pele. Ao longe, um sino de igreja toca, marcando o tempo nesse mundo fascinante e peculiar. Mas mesmo enquanto você se afunda mais nessa jornada histórica, em busca do perfeito relaxamento, ainda há muito a descobrir sobre a vida em Tudor, Inglaterra. As lutas cotidianas, as pequenas vitórias, as formas como as pessoas encontraram felicidade em meio a tudo isso. As conexões humanas que transformaram a sobrevivência em algo não apenas possível, mas significativo. Calmo e relaxado, você se deixa levar pela suavidade de sua cama moderna, agradecendo seu conforto, enquanto o mundo de Tudor segue seu curso. O ritmo tranquilo da sua respiração se harmoniza com o eco distante dos sinos da igreja pela neblina do campo inglês. Conforme a manhã avança, os sinos vão se tornando mais suaves, e a cadência deste lugar começa a fazer sentido. O trabalho começa cedo, a comida é simples, mas abundante, e todos, desde o servo mais humilde até o lorde mais imponente,
Tenha consciência constante de que a vida pode mudar drasticamente sem aviso. Você se estica levemente, sentindo a palha se mover sob você, e percebe que, apesar de tudo o que foi dito, execuções, envenenamentos, perseguições religiosas, os habitantes de Tudor ainda conseguem encontrar formas de se divertir. Eles se apaixonam, celebram e buscam motivos para rir. Veja suas festividades, por exemplo. Quando os nobres organizam uma festa, eles realmente fazem uma celebração grandiosa. Se você está em uma casa opulenta durante as festividades, prepare-se para uma experiência incrível. Imagine um banquete com uma variedade de pratos, cada um trazendo uma infinidade de delícias servidas de uma só vez. Os convidados, ao invés de devorar tudo, selecionam o que desejam, e o que sobra é passado para os serventes. Isso significa que, como servente, você pode desfrutar de iguarias melhores durante as festas do que em qualquer outro momento do ano. Restos de carnes assadas, sobremesas requintadas e, quem sabe, até algumas frutas exóticas ou especiarias raras. Um exemplo perfeito desse esplendor é o Campo de Pano de Ouro de 1520, onde Henrique VIII se reuniu com o rei francês Francisco I. E não foi em qualquer lugar, mas em uma cidade temporária repleta de tendas douradas, pavilhões ornamentados e fontes jorrando vinho. A comida desse evento é de enlouquecer: cisnes e pavões dourados, cascas de laranja cristalizadas, peras embebidas em vinho, gelatinas de frutas e uma bebida chamada hipocras, que é essencialmente vinho aromatizado. Há também biscoitos de gengibre moldados em forma de castelos e animais. Até mesmo porco-espinho e golfinho são servidos, pois, aparentemente, tudo que vive na água é considerado peixe, possibilitando seu consumo em dias de jejum religioso. Enquanto você imagina a grandiosidade de tal banquete, é importante lembrar que mesmo as pessoas comuns, como serventes, agricultores e artesãos, também têm suas celebrações. Festivais de colheita, casamentos e feriados religiosos são momentos de alegria. O que torna as festividades Tudor especiais é que elas são verdadeiramente comunitárias. Todos se envolvem, desde o senhor e a senhora até as cozinheiras, compartilhando momentos de descontração. Embora as hierarquias sociais ainda existam, elas se tornam menos rígidas durante essas celebrações. A música ecoa com sofisticação, com lutes, virginais e flautas, criando harmonias complexas que narram histórias de amor, aventura e heroísmo. As danças não são apenas simples folclóricas, mas elaboradas coreografias com passos intrincados e trajes deslumbrantes. Até mesmo os serventes muitas vezes conhecem os passos básicos, pois a dança faz parte do aprendizado social. E a comida? Você pode se deliciar com esculturas de marzipan em formato de animais e castelos. Essas obras de arte comestíveis, feitas de amêndoas e açúcar, além dos famosos bolos simnel, que têm 3 ingredientes representando Jesus e os apóstolos. E não podemos esquecer do silube, uma sobremesa cremosa, doce e irresistivelmente deliciosa. Mas o mais fascinante sobre a cultura festiva Tudor é que não se trata apenas de ostentar riqueza, é sobre fortalecer laços, cultivar lealdade e mostrar que a casa é próspera e bem administrada. Quando um senhor organiza um grande banquete, ele está comunicando a seus serventes, inquilinos e vizinhos que é bem-sucedido e capaz de cuidar deles, merecendo assim sua lealdade. E quando serventes e pessoas comuns participam dessas festas, eles afirmam seu lugar na estrutura social. É um sistema complexo de obrigações mútuas e respeito. O senhor oferece comida, proteção e emprego, enquanto os serventes oferecem trabalho, lealdade e apoio. Um leve bocejo escapa de seus lábios enquanto você se acomoda ainda mais na cama áspera. Agora, vamos explorar o que acontece quando você não está trabalhando ou festejando,
pois os tudores também aproveitam seu tempo livre, até os serventes. As tardes de domingo, após os serviços da igreja, costumam ser momentos de lazer. Você pode se divertir jogando. O boliche é uma atividade popular, embora jogado na grama e não em pistas. Existem também os skittles, que lembram um pouco o boliche, mas utilizam pinos de madeira. Os jogos de cartas têm ganhado popularidade ultimamente. Contudo, é importante ter cautela com as apostas, pois isso pode trazer complicações com as autoridades. Um jogo amistoso com apostas baixas é geralmente aceito, enquanto as apostas altas, que podem resultar em dívidas e problemas sociais, são mal vistas. Se você tiver a sorte de morar próximo a uma cidade, pode presenciar eventos como bear baiting ou cockfighting. Esses esportes, considerados brutais pelos nossos padrões, são vistos como entretenimento comum em Tuda, Inglaterra. As pessoas se reúnem para assistir aos animais lutando, fazem apostas e torcem por seus favoritos. Também há apresentações de peças de mistério e dramas religiosos encenados por atores itinerantes, que narram histórias bíblicas ou sobre a vida dos santos, combinando educação e diversão. E se você tiver um pouco mais de sorte, pode assistir a uma apresentação de atores profissionais, já que o teatro começa a se estabelecer como uma forma de arte respeitável em Tuda, Inglaterra. Com o reinado de Elizabeth, dramaturgos como Christopher Marlowe e, mais tarde, William Shakespeare estarão criando obras que serão eternamente lembradas. Porém, a maior parte do entretenimento é mais simples: contar histórias ao redor do fogo à noite, cantar durante o trabalho, fofocar e trocar ideias com os colegas servos. E, falando em conversas, o que as pessoas realmente discutem quando não estão trabalhando? Bem, o clima, sem dúvida. O tempo influencia tudo em Tuda, Inglaterra. Uma colheita ruim resulta em fome. Muita chuva torna as estradas intransitáveis, e um inverno severo eleva os preços dos alimentos e do combustível. As pessoas também comentam sobre seus senhores e mestres, quem está em alta na corte, quem foi promovido ou rebaixado, quem se casou, teve filhos ou faleceu. Elas discutem as notícias locais, crimes e punições, casamentos, nascimentos, mortes, eventos estranhos ou padrões climáticos inusitados, além de compartilhar fofocas sobre os vizinhos, como quem foi visto com quem está enfrentando dificuldades financeiras e quem tem se comportado de maneira suspeita. O que elas evitam discutir, ao menos abertamente, são política e religião. Esses temas são extremamente perigosos. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo e quem pode relatar suas palavras às autoridades. Lembre-se, estamos em um mundo onde crimes de pensamento são uma realidade, e expressar a opinião errada sobre o rei ou a igreja pode resultar em execução. Assim, as pessoas aprendem a guardar seus pensamentos políticos e religiosos para si mesmas. Você sente os ombros relaxarem enquanto a tensão se dissipa. Seu corpo se afunda cada vez mais no colchão de palha. Mas há algo que pode te surpreender sobre a Inglaterra Tudor. Apesar de todos os perigos que mencionamos, incluindo execuções, perseguições e envenenamentos acidentais, muitas pessoas levam vidas relativamente longas. Se você conseguir sobreviver à infância, o que, convenhamos, é um grande desafio, terá uma boa chance de alcançar os 50 ou 60 anos. Algumas pessoas chegam até os 70 ou 80 anos. O segredo está em evitar os grandes inimigos: guerra, peste, fome, acidentes e perseguições políticas. Se você conseguir se manter longe desses problemas, cuidar do que come e bebe e evitar encrencas com as autoridades, pode desfrutar de uma vida bastante longa. E as pessoas realmente se planejam para o futuro. Economizam quando podem, arranjam casamentos para os filhos e aprendem ofícios e habilidades que os acompanharão ao longo da vida. Falando sobre profissões,
Vamos explorar as oportunidades de trabalho que você pode encontrar em Tuda, na Inglaterra. Para as mulheres, as opções tendem a ser mais restritas. Você pode se tornar uma serva em uma residência, cozinheira, camareira ou lavadeira. Durante a colheita, é possível trabalhar nos campos ou ajudar em uma loja ou taverna pertencente ao seu marido ou à sua família. Algumas mulheres conseguem se destacar como artesãs, bordadeiras, padeiras ou cervejeiras. Há aquelas que até abrem seus próprios negócios, embora isso seja raro e exija autorização especial. Já para os homens, há um leque mais amplo de possibilidades. Você pode se dedicar ao trabalho agrícola, cultivando terras e cuidando dos animais. É viável aprender um ofício, como marcenaria, ferreiro, alvenaria ou alfaiataria. Além disso, pode se inserir nas novas indústrias que surgem à medida que a Inglaterra se torna mais urbanizada, com oportunidades no setor têxtil, na fabricação de cerveja, no transporte marítimo e no comércio. Entretanto, vale ressaltar que o trabalho em Tuda é sazonal. As atividades agrícolas seguem os ciclos de plantio, crescimento e colheita. Mesmo as atividades artesanais muitas vezes dependem desses ritmos, já que é durante esses períodos que as pessoas têm dinheiro para gastar em itens não essenciais. Portanto, você aprende a se adaptar a essas variações, trabalhando arduamente nas temporadas movimentadas e desfrutando de mais tempo livre nos períodos mais tranquilos. A estratégia é economizar dinheiro e alimentos durante as fases prósperas para garantir sustento nos momentos difíceis. Um suspiro de alívio escapa enquanto você se ajeita, se acomodando ainda mais na cama medieval. Agora, vamos abordar um tema que impacta todos em Tuda, independentemente de sua posição social ou ocupação: o sistema jurídico. A legislação em Tuda é, na verdade, bastante complexa e frequentemente severa. Para delitos menores, como furto de pequenas quantias, embriaguez em público ou agressão leve, a punição pode ser a exposição em troncos. Isso significa ser trancafiado em uma estrutura de madeira na praça da cidade enquanto os cidadãos atiram legumes podres em você. Um momento humilhante, mas que não causa danos permanentes. Já para crimes mais sérios, como roubo qualificado, fraudes ou agressões com armas, as consequências podem ser a flagelação, a marcação a ferro ou até amputações. Ladrões podem perder uma mão, e aqueles que espalham boatos falsos podem ter suas orelhas cortadas. Nos casos mais graves, como homicídio, estupro, traição ou heresia, a pena é a morte, geralmente por enforcamento, embora a nobreza possa receber a decapitação, considerada uma forma mais digna e menos dolorosa. A realidade da justiça em Tuda é que frequentemente ela é arbitrária. A punição que você enfrenta não depende apenas de suas ações, mas também de quem você é, de suas conexões e do humor do juiz. Se você é um servo acusado de roubar de seu senhor, suas chances de absolvição são mínimas. A palavra de um cavalheiro pesa muito mais do que a de um servo. Assim, a menos que você tenha provas contundentes a seu favor, o destino já está selado. No entanto, se você for acusado do mesmo crime por alguém de status igual ou inferior, pode ter uma chance, especialmente se conseguir testemunhas que falem a seu favor ou se tiver uma boa reputação na comunidade. A chave para navegar pelo sistema legal de Tuda é evitar que ele se torne parte da sua vida. Não roube, é claro. Fuja de brigas. Não espalhe rumores que possam ser vistos como subversivos. Mantenha distância de problemas e torça para que ninguém faça acusações infundadas contra você. Mas mesmo seguindo todas as regras, mesmo sendo um cidadão exemplar, você ainda pode ser vulnerável, pois na Inglaterra Tudor, pessoas poderosas podem arruinar sua vida por mero capricho. Lembra-se de Thomas Cromwell. Ele cumpriu todas as normas. Ele dedicou sua lealdade ao seu rei de maneira fiel, acumulando riqueza e influência
através de caminhos legítimos. Porém, em um certo dia, Henrique decidiu que não o queria mais por perto. E assim, chegou ao fim a trajetória de Thomas Cromwell. Ao refletir sobre a fragilidade da vida Tudor, a respiração se torna mais leve. Essa incerteza e a constante consciência de que nosso destino muitas vezes escapa ao nosso controle moldam a maneira como as pessoas veem a vida e a morte. Os Tudor têm uma aceitação da morte que nos é estranha. Para eles, é uma parte intrínseca da existência, um evento que pode ocorrer a qualquer instante com qualquer um. Não esperam chegar à velhice e não contam com tratamentos médicos para livrá-los de doenças graves. Embora isso possa parecer sombrio, gera uma forma distinta de sabedoria. Eles se concentram no aqui e agora, desfrutando de prazeres simples, valorizando laços afetivos e conexões comunitárias. Além disso, cultivam uma espiritualidade prática. Seja como católicos ou protestantes, a maioria dos Tudor acredita que Deus participa ativamente de suas rotinas diárias. Eles oram por proteção, orientação e por necessidades básicas como alimento e abrigo. Esse conjunto de crenças os ajuda a enfrentar a incerteza. Quando enfrentam adversidades como falhas nas colheitas, a perda de crianças ou o início de guerras, não encaram como mera má sorte. Para eles, isso faz parte do plano divino, algo que possui significado, mesmo que não consigam entender. E quando coisas boas acontecem, como encontrar o amor, alcançar conquistas ou simplesmente sobreviver a mais um dia, sentem uma gratidão genuína. Não tomam essas dádivas como garantidas. Agora, vamos explorar o tema do amor e do casamento na Inglaterra Tudor. Apesar de tudo que discutimos, as pessoas ainda se apaixonam. Elas anseiam por companhia, intimidade e família. Contudo, o casamento Tudor é bem diferente do que conhecemos hoje. Ele é, em essência, um arranjo econômico. As famílias buscam unir seus filhos em casamentos que elevem seu status social, aumentem suas riquezas ou formem alianças políticas. O amor é um bônus desejável, mas não um requisito. Espera-se que os casais aprendam a cuidar um do outro com o tempo, através de experiências compartilhadas e apoio mútuo. Dito isso, algumas pessoas realmente se casam por amor, especialmente nas classes mais baixas, onde há menos dinheiro e propriedades envolvidas. Um servo ou artesão pode escolher sua parceira, desde que seu mestre ou empregador concorde. E mesmo em uniões arranjadas, muitos casais conseguem desenvolver um carinho verdadeiro. Eles aprendem a valorizar as qualidades uns dos outros, colaboram na construção de um lar e na criação dos filhos, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. Enquanto você imagina o calor e o conforto da conexão humana neste mundo desafiador, seus músculos se relaxam ainda mais. Os casamentos Tudor também trazem benefícios práticos que podem passar despercebidos. Quando duas pessoas se unem, não estão apenas entrelaçando suas vidas, mas também seus recursos e habilidades. O marido traz suas competências comerciais, seu status legal e suas relações na comunidade. A esposa contribui com suas habilidades domésticas, laços familiares e, frequentemente, um dote em dinheiro ou propriedades. Juntos, eles conseguem realizar feitos que sozinhos seriam impossíveis. Podem garantir moradias melhores, economizar mais, enfrentar crises financeiras e cuidar de seus filhos. E claro, os filhos são tanto uma bênção quanto um desafio na Inglaterra Tudor. Eles representam o futuro da família, a continuidade da linhagem e, eventualmente, uma fonte de apoio na velhice. Criar filhos é um desafio que envolve altos custos e riscos. As taxas de mortalidade infantil são alarmantes e muitas crianças não chegam à vida adulta. Mesmo as que são saudáveis precisam de alimentos, roupas e cuidados que podem pesar no orçamento familiar. Em muitas famílias, ter vários filhos é uma prática comum
em parte pela expectativa de que alguns deles não sobrevivam à infância, e em parte porque as crianças começam a ajudar nas tarefas de casa cedo, por volta dos 7 ou 8 anos. Na adolescência, elas já contribuem de forma significativa para a renda familiar. Um aspecto fascinante da infância tuda é que as crianças não são vistas como pequenos adultos, mas também não são protegidas das realidades da vida como as crianças de hoje. Elas estão expostas à morte com frequência, participam de conversas sérias entre adultos e vivenciam as duras verdades da sociedade tuda. Essas experiências as fazem compreender que a vida é cheia de incertezas e, muitas vezes, de injustiças. Embora isso possa parecer rigoroso aos nossos olhos, essa vivência as prepara para a vida adulta, desenvolvendo resiliência e habilidades práticas. Elas aprendem a se adaptar a mudanças, a entender seu papel na sociedade e as expectativas que têm pela frente. Enquanto você se acomoda cada vez mais no áspero conforto da cama tuda, vamos falar sobre a educação nessa sociedade, especialmente na Inglaterra. Ao contrário do que muitos pensam, as taxas de alfabetização estão realmente subindo nesse período. Embora nem todos consigam ler e escrever, um número surpreendente de pessoas adquire pelo menos habilidades de alfabetização básica, especialmente nas cidades, onde saber ler contratos e gerenciar contas se torna fundamental para os negócios. As famílias mais abastadas contratam tutores para seus filhos, enquanto os meninos costumam frequentar escolas para estudar latim, retórica, matemática e literatura clássica. As meninas, por sua vez, geralmente recebem educação em casa, focando em habilidades domésticas, alfabetização básica e instrução religiosa. Surpreendentemente, até mesmo os filhos de serventes têm a oportunidade de aprender a ler e escrever. Empregadores mais progressistas reconhecem o valor de trabalhadores alfabetizados, que podem levar mensagens, manter registros simples e realizar tarefas mais complexas. O crescimento da alfabetização é impulsionado por transformações religiosas, já que católicos e protestantes desejam que as pessoas possam ler textos sagrados, compreender sermões e participar ativamente dos cultos. Além disso, as mudanças econômicas também têm um papel importante. Com o comércio se tornando mais complexo e a migração para as cidades promovendo a especialização profissional, a capacidade de ler se torna cada vez mais valiosa. E não podemos esquecer do impacto das inovações tecnológicas, como as impressoras, que tornam os livros mais acessíveis. Agora, as pessoas podem ter suas próprias cópias da Bíblia, livros de oração e outros textos religiosos, além de ler panfletos sobre eventos atuais e mesmo algumas das primeiras formas de literatura para entretenimento. Esse aumento na alfabetização traz efeitos interessantes para a sociedade toda. A informação se propaga mais rapidamente, surgem formas mais complexas de debate político e religioso, e novas oportunidades de mobilidade social se apresentam. Contudo, isso também causa apreensão nas autoridades, pois pessoas alfabetizadas são capazes de ler panfletos subversivos e compartilhar ideias perigosas. Elas se tornam mais difíceis de controlar por meio de propaganda e desinformação simples. Por isso, o governo tenta regular o que é impresso e distribuído, licenciando impressoras e censurando livros e panfletos. Eles punem aqueles que geram ou distribuem materiais não autorizados, mas a informação ainda encontra seu caminho. As ideias continuam a circular, e as pessoas sempre dão um jeito de compartilhar conhecimento e opiniões, mesmo quando isso envolve riscos. Sua respiração se torna calma e serena. Seu corpo atinge um estado ideal de relaxamento. Com a luz da manhã intensificando-se através da sua pequena janela, você começa a perceber algo fundamental sobre Tuda, Inglaterra. Apesar dos perigos, das dificuldades e da constante incerteza, essa é uma sociedade onde as pessoas criam significado e descobrem alegria em suas vidas.
Elas formam comunidades, desenvolvem habilidades e se orgulham de suas realizações. Cultivam amizades profundas e casamentos duradouros, criam filhos e transmitem seu saber e valores. Celebram festivais de colheita e feriados religiosos, contam histórias e cantam canções. Cuidam uns dos outros em momentos de enfermidade e oferecem apoio em tempos difíceis. Elas não estão apenas sobrevivendo, estão vivendo, criando cultura, arte e música, desenvolvendo novas tecnologias e explorando ideias inovadoras, estabelecendo as bases para o futuro que virá. Agora, deitado em sua cama moderna e aconchegante, sentindo o toque suave dos cobertores, ouvindo o ritmo constante da sua própria respiração, você pode refletir sobre a jornada que fizemos e o quanto temos em comum com aquelas pessoas de 500 anos atrás. As mesmas necessidades humanas básicas, o desejo de segurança, conforto e conexão, a habilidade de se adaptar, resistir e encontrar felicidade mesmo em tempos difíceis. Você se acomoda ainda mais confortável. É melhor assim, enquanto seu corpo se afunda no calor e na maciez, enquanto o mundo de Tuda pulsa ao seu redor. Ao longe, os sinos da igreja tocam novamente, marcando mais uma hora nesse tempo fascinante e arriscado. Seus músculos relaxam completamente enquanto o suave fluxo da vida medieval atravessa a história. Os sinos se misturam aos sons do cotidiano em Tuda, e você começa a sentir que pertence a esse universo. As texturas rústicas estão se tornando familiares. Os ritmos simples de trabalho e descanso agora fazem sentido. Seu corpo se adapta ao colchão de palha, encontrando os pontos confortáveis e aprendendo a se mover de forma a aliviar as tensões. Mas ainda há muito a descobrir sobre o que realmente significa viver em Tuda, Inglaterra. Os pequenos detalhes que fazem a diferença entre sobreviver e prosperar. As estratégias que as pessoas utilizam para se manter saudáveis, seguras e em equilíbrio. Vamos conversar sobre o que você realmente faz ao longo do dia, porque trabalhar em Tuda, Inglaterra, vai além de apenas ganhar dinheiro. É sobre se manter vivo. Se você é um servo em uma casa, seu dia começa antes do sol nascer. Não há espaço para preguiça. Você se levanta assim que o primeiro sino da igreja toca, acendendo fogueiras e se preparando para o dia que se aproxima. Sua primeira tarefa geralmente é buscar água. E isso não é tão simples quanto abrir uma torneira. Você caminha até o poço ou o riacho, baixa um balde pesado, puxa-o cheio de água e o leva de volta para casa. São várias idas e vindas, e seus braços e ombros doem ao final. Mas a água é vital para tudo: cozinhar, limpar, lavar roupas, higiene pessoal. Portanto, você busca água, não importa o quanto esteja cansado ou o quanto suas costas doam. E depois há o fogo. Mantê-lo aceso é uma responsabilidade constante. Você empilha carvão à noite para preservar o calor. Pela manhã, você sopra nas brasas, reacendendo as chamas que aquecerão seu dia. Ao longo das horas, alimenta o fogo com lenha, ajustando a temperatura ideal para cozinhar. Deixar as chamas se apagarem é um grande desafio. Sem calor, não há como preparar as refeições, aquecer a casa ou ter água quente para as tarefas diárias. Passar horas tentando reacender o fogo é uma tarefa árdua, especialmente se precisar da boa vontade de alguém para compartilhar o carvão. Um bocejo suave escapa enquanto você se acomoda na palha, permitindo que seus músculos se soltem. Se você está na cozinha, as responsabilidades se multiplicam. Não é apenas sobre cozinhar. Você gerencia o armazenamento de alimentos, planeja as refeições, lida com o desperdício, assegurando que nada se perca. Sem refrigeração, cada decisão se torna crucial. O que cozinhar primeiro, o que pode esperar, o que deve ser preservado ou descartado. Um pedaço de carne que passou um tempo fora pode ainda ser seguro se cozido adequadamente, mas um erro
pode ser fatal. Além disso, há as variações sazonais na disponibilidade dos alimentos. A primavera costuma ser a mais desafiadora, com os estoques do ano anterior se esgotando e as novas colheitas ainda não prontas. Você aprende a fazer o que tem render, transformando um pouco de carne em refeições para muitos, utilizando o que está à mão. E as pragas são uma constante. Ratos e camundongos tentam invadir os depósitos de grãos e carnes preservadas. Você monta armadilhas, utiliza gatos para controlá-los e armazena os alimentos em recipientes que eles não conseguem roer. Mas a persistência deles é um desafio à parte, e as doenças que transmitem tornam a luta ainda mais complicada. O calor na cozinha de uma tuda é, sem dúvida, a parte mais difícil, especialmente no verão. Você passa horas em frente ao fogo, mexendo panelas, virando carne em espetos, amassando pão. A temperatura pode ser insuportável, mas parar não é uma opção. As refeições precisam ser servidas a tempo e corretamente cozidas. O bem-estar da casa depende de você garantir que todos estejam alimentados. Sua respiração se torna mais lenta enquanto reflete sobre o ritmo dessa tarefa exigente. Agora, se você está nos campos, os desafios mudam, mas não são menos exigentes. O trabalho agrícola na toda a Inglaterra é árduo. Você usa ferramentas manuais, como enxadas e foices, sem o auxílio de máquinas, apenas a força dos músculos contra o solo resistente e as plantas teimosas. O arado é puxado por bois ou cavalos, se tiver sorte. Do contrário, é feito manualmente. Você segue os animais, guiando o arado, quebrando a terra que ficou compactada durante o inverno. Suas pernas sentem a dor do terreno irregular e suas mãos mostram sinais do esforço em segurar os cabos do arado. Plantar significa se curvar por horas a fio, colocando as sementes nos sulcos e cobrindo-as com terra, enquanto suas costas gritam de dor. Os joelhos se ressentem de tanto ajoelhar e levantar. A colheita é o momento mais exigente de todos. Você batalha contra o tempo, tentando colher antes que as intempéries estraguem tudo. Longos dias sob o sol ardente, cortando grãos com ferramentas manuais, juntando-os em feixes e carregando-os em carroças. E esse trabalho é sazonal, trazendo períodos de fartura ou escassez. Durante o plantio e a colheita, você se dedica do amanhecer ao crepúsculo, 7 dias por semana. No inverno, o trabalho escasseia, resultando em baixa renda. Você aprende a economizar durante os períodos de trabalho intenso para se sustentar nos tempos difíceis. Você aprende a lidar com diversas atividades, talvez fazendo trabalhos manuais ou pequenos concertos, especialmente quando a agricultura não está em alta. Mas tem algo fascinante na cultura de trabalho em Tuda. Apesar do esforço intenso, das longas jornadas e das exigências físicas, existe um forte espírito comunitário entre os trabalhadores. As pessoas se apoiam mutuamente. Durante a época da colheita, os vizinhos se unem, pulando de uma fazenda a outra para ajudar a colher os produtos. Essa colaboração não só acelera o trabalho, mas também cria laços sociais. Há risadas, músicas e histórias que tornam a labuta muito mais leve. No dia a dia, existem pausas tradicionais. Lembra do licor ou da bebida que mencionamos? E do pão com queijo consumido nos campos ao meio-dia? Também há intervalos mais curtos para saborear uma cerveja ou cidra. Esses momentos servem para relaxar e trocar ideias com os colegas de trabalho. E claro, há recompensas para aqueles que se dedicam. Na festa da colheita, o senhor da propriedade prepara um banquete especial para todos que contribuíram na colheita. Essas festividades vão além da comida. Elas reconhecem o esforço coletivo e a dificuldade do trabalho. Você pode quase sentir a tensão se dissipando, o alívio de um trabalho árduo finalizado. Agora, falando em comida, vamos explorar o que você realmente come dia após dia. A culinária na Inglaterra Tudor
é ao mesmo tempo simples e surpreendentemente complexa. Vamos começar pelo pão, que já discutimos como é fundamental em todas as refeições. Contudo, o tipo de pão varia bastante de acordo com a classe social e a disponibilidade. Se você é de uma família humilde, consome o que chamam de pão de Carter, feito com uma mistura de centeio e trigo, às vezes até com adição de cevada ou aveia. Nos momentos mais difíceis, eles podem misturar bolotas moídas ou até serragem para aumentar a quantidade de farinha. Esse pão é escuro, denso e resistente. O sabor não é exatamente ruim, mas é bem diferente do que conhecemos hoje. É um alimento que realmente preenche o estômago e fornece energia para o trabalho árduo. Se você pertence à classe média, como um artesão bem-sucedido ou um agricultor próspero, você saboreia o pão de Imã, que é feito com farinha integral. Esse pão é mais leve e saboroso que o de Carter, mas ainda mantém uma boa consistência. E se você é rico, tem acesso ao bread manched, um pão branco feito com a melhor farinha de trigo. Este é macio e leve, quase como um bolo, comparado ao que as classes mais baixas consomem. É um verdadeiro símbolo de luxo, status e riqueza. Mas aqui está uma curiosidade. Mesmo as pessoas mais humildes conseguem saborear o pão mais requintado em ocasiões festivas. Durante as celebrações, os empregadores frequentemente oferecem refeições melhores aos seus trabalhadores. Assim, você pode comer o pão de Carter na maior parte do ano, mas desfrutar do pão manched no Natal ou durante as festas de colheita. O mesmo vale para outros alimentos. Sua dieta habitual pode consistir em uma sopa simples e um pão rústico, mas de vez em quando você tem a chance de provar carne assada, doces e especiarias importadas. Essas experiências se tornam memórias especiais, momentos que você aguarda com expectativa e aprecia profundamente. Agora vamos falar da cerveja, que é uma presença constante na sua rotina. A cerveja Tudor é bem diferente da que conhecemos hoje. Ela é feita sem lúpulo, o que significa que não tem aquele amargor que costumamos associar à cerveja moderna. Em vez disso, é suave, com um leve teor alcoólico e frequentemente aromatizada com ervas. Cada lar tem seu jeito particular de produzir cerveja. Alguns até usam mel para adoçá-la. Algumas pessoas adicionam ervas como alecrim ou sálvia às suas bebidas. A intensidade pode variar bastante. Em certos momentos, a cerveja é quase não alcoólica, lembrando mais uma água aromatizada. Em outras ocasiões, é tão forte que pode te deixar tonto se beber demais. A qualidade da cerveja também muda conforme a estação. A mais fresca é a melhor, mas sem refrigeração, ela não se conserva por muito tempo. Assim, ao final do inverno, você pode acabar consumindo uma cerveja um pouco azeda ou estranha. Embora não seja a melhor experiência, ainda é mais segura do que beber a água. E aqui vai uma curiosidade que pode te surpreender. As crianças também tomam cerveja. Não porque os adultos queiram embriagar seus filhos, mas sim porque em muitos lugares ela é considerada mais segura do que a água. Normalmente, oferecem às crianças uma cerveja mais leve, às vezes chamada de cerveja pequena, com um teor alcoólico bem reduzido. A cerveja não é bebida a qualquer momento. Ela é consumida em ocasiões específicas e para propósitos distintos. Você pode ter uma cerveja no café da manhã para começar o dia, uma no jantar para acompanhar a refeição, outra à noite para relaxar após o trabalho, e até mesmo quando está doente, pois é vista como mais nutritiva que a água. Se você tiver sorte de trabalhar para uma família abastada, pode ter a oportunidade de experimentar vinho, que vem da França ou da Espanha. É caro e considerado um verdadeiro luxo. O vinho é reservado para momentos especiais ou para receber convidados importantes. Mas para a grande maioria, a cerveja é a escolha do dia a dia. Você acaba se acostumando com o sabor, aprendendo a notar as sutis diferenças entre os lotes.
e a avaliar a qualidade pela aparência e pelo aroma. Agora, vamos abordar um tema que impacta todos em Tudor, Inglaterra, mas que ainda não discutimos a fundo: o clima. O tempo em Tudor é imprevisível e muitas vezes severo. Os invernos podem ser insuportavelmente frios, com temperaturas que congelam os rios. Já os verões podem ser extremamente quentes ou, por outro lado, decepcionantemente frios e úmidos. E o clima influencia tudo ao nosso redor. Uma primavera tardia leva a atrasos no plantio, resultando em colheitas menores e, consequentemente, em preços de alimentos mais altos, podendo até levar à fome. Chuvas excessivas durante a colheita podem arruinar as plantações. Um inverno rigoroso pode dizimar o gado e tornar as viagens impossíveis. Você aprende a observar os sinais da natureza de maneira quase obsessiva: a cor do céu ao pôr do sol, o comportamento dos animais, a sensação do vento. Sua sobrevivência pode depender de prever com precisão a chegada de uma tempestade ou o fim do inverno. Além disso, você se prepara para as intempéries, estocando alimentos extras antes do inverno, reunindo combustível para aquecimento, consertando os prédios antes da temporada de tempestades e garantindo que tenha roupas quentes e equipamentos à prova d'água. E você aprende a suportar condições climáticas que pareceriam insuportáveis nos padrões modernos. Trabalhar nos campos, sob o sol escaldante do verão, carregar água com as mãos tão frias que mal consegue segurar o balde, ou caminhar quilômetros sob a chuva que encharca cada camada de roupa. Mas também existem momentos de pura alegria ligados ao clima. O primeiro dia quente da primavera, quando finalmente é possível trabalhar ao ar livre sem tremer. Uma suave noite de verão, quando o ar exala o perfume de feno e flores. A satisfação de estar quentinho e seco dentro de casa, enquanto uma tempestade se desenrola lá fora. Vamos parar um instante nesse último ponto, pois o contraste entre estar exposto a um clima severo e o aconchego de estar dentro de casa, quente e seco, é algo que os Tuditoras valorizam de uma maneira que talvez não compreendamos completamente. Ao voltar para dentro depois de horas na chuva fria, o calor da lareira parece um verdadeiro milagre. Ao se acomodar para saborear uma tigela de mingau quente após um dia frio e cansativo, você sente que está degustando a melhor comida do mundo. Esses prazeres simples, o calor, a secura, a comida aquecida e um lugar para relaxar, se transformam em verdadeiras fontes de alegria. Não se trata apenas de alívio, mas de uma felicidade genuína. Você se sente ainda mais aconchegado. Neste momento, sua respiração se ajusta ao suave ritmo dessa narrativa. Falando em prazeres simples, vamos explorar os aspectos sociais da vida em Tuda, que tornam a sobrevivência não só viável, mas também cheia de significado. A comunidade em Tuda, na Inglaterra, é unida pela necessidade mútua. Nos momentos de emergência, você conta com seus vizinhos, assim como eles contam com você. Isso cria laços que vão além da amizade. Quando alguém adoece, os outros se mobilizam para ajudar nas tarefas. Se uma casa pega fogo, os vizinhos se unem para reconstruí-la, oferecendo materiais e força de trabalho. E quando alguém perde um ente querido, a comunidade se une para apoiar os membros da família que ficaram. Isso não é apenas um ato de caridade, é um seguro coletivo. Você ajuda os outros porque sabe que, em algum momento, precisará da mesma solidariedade. Esse sistema funciona porque todos entendem seus papéis e responsabilidades. Além disso, existem redes informais de apoio e informação. Mulheres se reúnem para lavar roupas juntas, trocando notícias e fofocas. Homens colaboram nos campos, discutindo sobre colheitas, clima e política local. As crianças brincam, formando laços que perdurarão a vida inteira. Essas conexões sociais tornam as adversidades da vida em Tuda muito mais fáceis de enfrentar. Quando você está cansado do trabalho, tem amigos para desabafar.
Se está ansioso com o futuro, encontra pessoas que compreendem suas preocupações. E quando alcança uma conquista, há uma comunidade pronta para celebrar ao seu lado. A celebração tem um papel fundamental na cultura de Tuda, não apenas nos grandes festivais, mas também nas pequenas comemorações. Seja o fim de um projeto desafiador, uma colheita abundante, um casamento ou um nascimento, qualquer motivo é válido para se reunir, compartilhar alimentos e bebidas, contar histórias e cantar canções. A música permeia todos os aspectos da vida em Tuda. Existem canções de trabalho que tornam o labor mais leve, canções de celebração para tavernas, canções religiosas para os serviços da igreja e canções de amor para os momentos de cortejo e matrimônio. Até os servos conhecem uma infinidade de canções, que vão de baladas tradicionais que narram feitos de heróis a composições mais recentes sobre eventos atuais ou figuras locais. Cantar enquanto trabalha não é meramente uma diversão. É uma forma de fortalecer o espírito de equipe e elevar a moral. Um grupo de pessoas que trabalha e canta juntas desenvolve um ritmo e uma harmonia que tornam a tarefa mais produtiva. Você se sente completamente relaxado, afundando na cama medieval, como se realmente pertencesse a este tempo e lugar. E falando em pertencimento, vamos abordar como as pessoas de Tuda, na Inglaterra, veem seu lugar no mundo. A hierarquia social é estrita, mas também muito clara. Todos conhecem sua posição e as expectativas a ela associadas. Os servos entendem que devem obedecer aos seus senhores, enquanto os senhores têm a responsabilidade de cuidar de seus servos. Os lordes devem proteger seus inquilinos, que, por sua vez, têm a obrigação de apoiar seus lordes. Embora isso possa parecer limitante pelos padrões contemporâneos, também proporciona uma sensação de segurança e estabilidade. Você sabe onde se encontra, quais são seus direitos e deveres, e a quem recorrer quando precisa de ajuda, assim como a quem deve estender a mão. A mobilidade social é restrita, mas não totalmente impossível. Um talentoso artesão pode alcançar prosperidade e respeito. Um servo perspicaz pode ganhar a confiança e o favor de patrões abastados. Um comerciante bem-sucedido pode adquirir terras e, com o tempo, ascender ao status de gentry. Porém, a maioria das pessoas não almeja transformações drásticas em seu nível social. Elas se dedicam a realizar bem suas funções, cultivando boas relações na comunidade e garantindo o sustento de suas famílias. Essa abordagem gera um tipo de ambição que pode parecer diferente da que conhecemos hoje. Ao invés de buscar escalar a pirâmide social, as pessoas se empenham em se tornar a melhor versão de si mesmas dentro de suas realidades. Um ferreiro se orgulha de seu ofício, criando ferramentas e armas que são tanto belas quanto funcionais. Um cozinheiro se satisfaz ao gerenciar a cozinha de uma casa, preparando refeições deliciosas com ingredientes simples. Um agricultor se alegra ao entender sua terra, extraindo boas colheitas de solos desafiadores. Esse foco na excelência dentro de seu papel traz uma satisfação profunda e um sentido de propósito. Você não está apenas lutando para sobreviver. Você está contribuindo para sua comunidade, utilizando suas habilidades para apoiar os outros e se envolvendo em algo maior do que você mesmo. Sua respiração flui de forma tranquila e natural. Seu corpo se sente à vontade, apesar das texturas ásperas da cama Tuda. Conforme o dia avança e a luz do lado de fora da sua pequena janela ganha intensidade, você começa a perceber que Tuda, na Inglaterra, apesar de suas dificuldades e incertezas, também é um lugar onde as pessoas encontram felicidade genuína e significado. Elas constroem laços duradouros, desenvolvem habilidades e se orgulham de seu trabalho. Criam arte, música e literatura, educam seus filhos e transmitem conhecimentos e valores. Celebram os momentos bons da vida e se apoiam em tempos difíceis. Encontram maneiras de rir, amar
e nutrir esperanças, mesmo diante de cenários desafiadores. E fazem tudo isso enquanto enfrentam perigos e adversidades que, sob a ótica moderna, pareceriam esmagadores. Convivem com a constante ameaça de doenças, fome, guerras e perseguições políticas. Trabalham mais arduamente e por períodos longos, muito além do que a maioria das pessoas faz hoje. Vivem com incertezas e inseguranças que mal conseguimos imaginar. No entanto, persistem, prosperam, formam comunidades e culturas que influenciarão o mundo por séculos. Agora, deitado em sua cama moderna e confortável, sentindo a suavidade dos colchões e lençóis limpos, você pode reconhecer o quanto sua vida é mais simples e o quanto se conecta com aquelas pessoas de 500 anos atrás. As mesmas necessidades humanas básicas de segurança, conforto, conexão e significado. A mesma capacidade de resiliência e adaptação. A mesma habilidade de encontrar alegria e beleza, mesmo em tempos difíceis. Confortável e sereno. É isso. À medida que você se afunda mais na acolhedora e suave roupa de cama moderna, muito mais macia do que os sacos de palha, o mundo tudo continua ao seu redor, e seus músculos relaxam completamente enquanto você se acomoda nessa posição ideal. E ao longe, outro sino de igreja toca pelo campo inglês, marcando a passagem constante do tempo nesta era fascinante e arriscada. Os sinos da igreja agora soam mais suaves, mais distantes, como se o mundo tudo estivesse se dissolvendo suavemente nas bordas. Você está deitado aqui há o que parece horas, seu corpo totalmente adaptado às texturas ásperas da vida medieval, sua respiração lenta e natural. Sua mente navega suavemente por esse período intrigante e singular. À medida que a luz do entardecer se infiltra pela sua janelinha, você se dá conta de que descobriu algo valioso sobre a Inglaterra Tudor, algo que vai além das execuções e perseguições, além das condições de trabalho severas e da medicina rudimentar. Você percebe que as pessoas daquela época, assim como nós hoje, encontraram formas de dar significado às suas vidas. Elas criaram beleza nas pequenas coisas, construíram laços que as sustentaram em momentos difíceis e desenvolveram uma sabedoria sobre o que realmente importa. Considere, por exemplo, a forma como encaravam o tempo. Sem relógios em cada canto, sem agendas controlando suas vidas, os Tudors viviam em harmonia com os ritmos naturais. O sol, as estações, os sinos que anunciavam orações, refeições e momentos de descanso. Isso proporcionava uma relação diferente com o tempo, menos apressada, mais alinhada com os ciclos naturais. Eles trabalhavam quando havia trabalho a ser feito, descansavam quando o corpo pedia e celebravam quando havia motivos para isso. À medida que suas pálpebras começam a ficar agradavelmente pesadas, você visualiza essa maneira mais tranquila de existir. Começa a perceber que, apesar dos perigos que discutimos e das dificuldades enfrentadas, a Inglaterra Tudor era também um espaço repleto de conexões humanas profundas. Pessoas que dependiam umas das outras para sobreviver formavam laços que iam além da mera amizade. A serva que divide sua escassa refeição com uma colega doente, o artesão que transmite suas habilidades a um jovem aprendiz, ciente de que o conhecimento é o maior presente que pode oferecer. O vizinho que passa a noite ao lado de um amigo moribundo, trazendo conforto nas horas finais. Esses gestos de bondade e empatia eram frequentes na Inglaterra Tudor, não porque a vida fosse fácil, mas porque, diante das dificuldades, as pessoas aprendiam a valorizar-se de maneiras que talvez tenhamos esquecido. E há uma sabedoria nisso, uma espécie de espiritualidade prática que surge ao se viver na linha tênue da existência. Quando o amanhã é incerto, você passa a valorizar o hoje. Quando não pode controlar muito do que lhe acontece, você se concentra em como reage. Os Tudors cultivavam uma apreciação genuína pelos prazeres simples.
o calor de um fogo após um dia frio, o sabor do pão fresco quando a fome aperta, o som das risadas que surgem após um período de preocupação, a sensação de roupas limpas em contato com a pele. Esses não são apenas pequenos confortos, são verdadeiras fontes de alegria, pois quando sua realidade é marcada pela incerteza, o alívio se torna algo quase milagroso. Sua respiração se torna mais profunda e tranquila à medida que você se afunda no colchão de palha, seu corpo completamente relaxado. À medida que a noite cai no mundo Tudor ao seu redor, você escuta a casa se acomodando em suas rotinas noturnas. Perto dali, alguém está alimentando as fogueiras, cobrindo as brasas com cinzas para preservá-las até o amanhecer. Você consegue ouvir o suave murmúrio de orações sendo ditas, pessoas pedindo proteção nas horas escuras. Há algo profundamente reconfortante nesses rituais noturnos, na forma como todos colaboram para se prepararem para o descanso, enquanto a casa se torna mais silenciosa e tranquila com o apagar da luz do dia. Você recorda o que aprendemos sobre o sono Tudor? A crença em 2 períodos de sono, com um intervalo tranquilo no meio da noite para ler, orar ou ter conversas íntimas, e como tomavam precauções contra espíritos malignos, virando os sapatos de cabeça para baixo e pendurando ervas nas vigas. Mas, acima de tudo, você recorda como eles viam o sono como um momento de cura e renovação, quando os reinos natural e sobrenatural se entrelaçavam, permitindo que o corpo se restaurasse e a alma encontrasse serenidade. Agora, deitado em sua cama aconchegante, você pode sentir essa mesma energia revitalizante começando a tomar conta de você. Seus músculos relaxam completamente, sua respiração se torna lenta e uniforme, e sua mente vagueia serenamente por lembranças desse período singular e maravilhoso. O universo Tudor está se esvaindo, transformando-se em algo mais suave e onírico. As arestas duras da sobrevivência se dissolvem em uma realidade mais gentil. Os sons da casa se tornam distantes e abafados. Você ainda consegue ouvir os sinos da igreja, mas eles soam como um eco distante, atravessando os séculos, conectando o mundo deles ao seu. Um sutil lembrete de todos que viveram, lutaram e encontraram alegria antes de você. Suas pálpebras começam a pesar, desejando se fechar à medida que a história se encaminha para sua conclusão tranquila. Reflita sobre o que aprendeu esta noite, sobre resiliência, sobre comunidade, sobre descobrir significado e beleza mesmo em situações desafiadoras, sobre a capacidade humana de se adaptar, persistir e criar algo valioso a partir das experiências da vida. O povo Tudor, na Inglaterra, enfrentou desafios que poderiam ser esmagadores para nós, mas eles seguiram em frente, construindo laços familiares e comunitários, criando arte, música e literatura que ainda nos tocam. Desenvolveram modos de pensar e viver que moldaram nosso mundo. Tudo isso enfrentando incertezas e dificuldades que mal conseguimos imaginar. Eles descobriram formas de encontrar felicidade, de amar intensamente, de se orgulhar de seu trabalho e de se apoiarem mutuamente diante de tudo que a vida lhes impôs. Isso é profundamente inspirador. Reflete as melhores qualidades da natureza humana. Aqueles que não desistem, que encontram luz na escuridão e esperança no desespero. Enquanto você está aqui, em sua cama moderna e confortável, sentindo a suavidade dos colchões e dos lençóis frescos, pode levar essa inspiração consigo. Este lembrete da força, sabedoria e criatividade que habitam em nós. Sua respiração se torna mais profunda e rítmica, preparando seu corpo para o sono. O mundo Tudor vai se dissolvendo ao seu redor como a neblina da manhã. As texturas ásperas de palha e lã se apagam, dando lugar ao aconchego de sua roupa de cama moderna. Os sons da vida medieval se afastam, dando espaço à tranquilidade do seu quarto. No entanto, as lições perduram. A compreensão de que, ao longo da história,
As pessoas enfrentaram seus desafios com coragem e dignidade, que as comunidades se unem em tempos difíceis, que os prazeres simples são fontes de alegria genuína, que sobreviver não é apenas uma questão de estar vivo, mas de manter a humanidade, cultivar conexões e encontrar significado e esperança. Suas pálpebras estão pesadas agora, querendo se fechar enquanto uma profunda sensação de paz se instala sobre você. Você sente que está se distanciando do Tudor, na Inglaterra, flutuando suavemente de volta para o seu tempo, sua vida, sua cama aconchegante. Os séculos entre então e agora se estendem como uma ponte suave, guiando você de volta para casa. Enquanto você flutua, carrega consigo uma nova valorização pelas pequenas coisas, a segurança e o conforto que muitas vezes você toma como garantidos, as liberdades e oportunidades que as gerações passadas apenas podiam sonhar, mas também as verdades eternas, a importância da comunidade e das conexões humanas, o valor de um trabalho significativo e a satisfação profunda que vem de superar obstáculos. Sua respiração agora é lenta e tranquila. A cada inspiração, você se afunda mais na serenidade. O colchão de palha sob você se transforma gradualmente em um aconchegante leito. O cobertor áspero de lã se torna um abraço quente e acolhedor. A pequena janela toda se abre para a segurança e o conforto do seu próprio espaço. Seu lar agora é um refúgio, seguro, aquecido e completamente relaxante. O mundo Tuda era real, e as lições que você adquiriu lá são verdadeiras. Mas agora é hora de simplesmente descansar. Permita que suas pálpebras se fechem suavemente. Deixe sua respiração se tornar ainda mais lenta e profunda. Sinta seu corpo se afundar na maciez e no calor do seu leito. Não há nada que você precise fazer neste momento, exceto relaxar. Ninguém com que se preocupar, exceto em como se sente confortável e em paz. Permita-se flutuar suavemente em direção ao sono. Seus músculos estão completamente soltos agora. Sua mente, tranquila e serena. Sua respiração flui de maneira lenta, constante e natural. Enquanto você se aprofunda nesse estado de relaxamento perfeito, sinta-se grato. Grato pelo conforto e segurança que sua vida moderna proporciona. Grato pela coragem e sabedoria dos que vieram antes de você. Grato por este instante de paz e repouso. Os sinos da igreja agora estão em silêncio. O mundo Tuda se desfez em lembranças. Resta apenas este momento de conforto absoluto, paz plena e relaxamento total. Suas pálpebras estão tão pesadas que não conseguem mais se manter abertas. Sua respiração se torna mais profunda e distante. Seu corpo se aninha na posição mais confortável que se possa imaginar. E agora, enquanto você flutua cada vez mais fundo em um sono sereno, permita-se soltar completamente. Deixe de lado as preocupações do dia. Esqueça as responsabilidades que o aguardam amanhã. Solte tudo, exceto essa sensação de conforto e paz. Sua respiração se torna mais lenta e profunda a cada instante. Seu corpo se torna mais pesado e relaxado. Sua mente se aquieta, mergulhando em tranquilidade. Flutuando agora, deslizando suavemente em ondas de calor e conforto, afundando cada vez mais no suave abraço do sono, mais profundo e mais profundo, mais relaxado e pacífico, até que não reste nada além do suave ritmo da sua respiração, do calor acolhedor da sua cama, do sono profundo e tranquilo que o levará em segurança pela noite. Durma agora, um sono profundo, sereno e restaurador. Nada a fazer, apenas descansar. Nada a pensar, exceto em como você se sente bem. Apenas durma. Um sono belo e profundo, mais profundo, no descanso mais sereno que se possa imaginar. Durma.